Olá, mãezinhas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Reescreva-se. Aqui é a Natália Bedeschi e hoje eu quero trazer uma estratégia, um passo a passo para você que tem receio de falar o não. Como é que você pode superar esse medo de falar o não e conseguir efetivamente colocar os limites necessários para você seguir o seu planejamento, para você seguir a sua organização diária, para você seguir na realização dos seus sonhos. Então, o primeiro passo que eu trago nessa perspectiva, com o objetivo final de superar essa dificuldade de falar o não, é você conseguir identificar a sua razão, o porquê você tem essa dificuldade de falar o não. Nós somos pessoas diferentes, então é leviano se a gente tentar enquadrar todo mundo no mesmo porquê. Cada um tem uma característica diferente, cada um tem um porquê muito particular. Tem pessoas que são mais tímidas e que por isso têm dificuldade de falar não. Tem pessoas que estão inseguras e que, por ter receio da opinião do outro, não consegue se posicionar e acaba se agredindo, não colocando os limites que precisam ser colocados. Então, cada um é uma pessoa diferente, cada um tem uma razão diferente, cada um tem uma questão interna que torna, o posicionamento, o falar o não difícil. Então esse é o primeiro passo. Olhe para dentro de você e identifique o porquê você tem dificuldade de falar um não. O segundo passo aí você deve estar me perguntando, Natália, beleza, mas como é que eu faço isso? Como é que eu olho para dentro de mim e descubro o meu porquê? Aí vai entrar o segundo passo, é uma estratégia, uma técnica para que você consiga olhar para dentro de forma mais aprofundada e, consequentemente, mais efetiva, para que você consiga obter a resposta que você busca. Esse segundo passo, ele está relacionado à análise das circunstâncias. Então, a análise dos episódios dos quais você percebe que deveria ter falado um não, mas não falou. Então, como é que você vai fazer? Você vai parar e vai lembrar de alguma situação que você percebe que deveria ter falado esse não, mas que não falou, por alguma razão que conscientemente você ainda não sabe, você ainda não percebeu. Mas agora você vai trazer isso para o seu racional, você vai trazer isso para o seu consciente, você vai pensar a respeito dessa situação. E aí você vai parar e vai tentar identificar o porquê você não falou isso, o não que você deveria, se foi a circunstância, se é aquela pessoa que exerce para você uma autoridade tão intensa que ela te paralisa. Você vai tentar buscar essa resposta. E nesse processo de autoanálise, de autorreflexão, você também vai identificar os seus sentimentos. Então, quais foram os sentimentos que você teve naquele momento que você deveria ter falado não e não falou? Foi medo? Foi insegurança? Foi receio? Foi falta de tempo? Às vezes na correria, para você não ter que argumentar o não, você falou assim, tá, vai, faz, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Você falou um sim de maneira impetuosa, aí você vai observar quais foram as razões e os sentimentos, o que está internamente te mobilizando, o que você está internamente sentindo, para que você também tenha dificuldade de fazer esse não. Então, a partir do momento que você já tem um sentimento, já sabe quais são os sentimentos que estão mobilizados dentro de você nessas circunstâncias que você se vê paralisado e não consegue falar ou não, você também já tem ciência das razões. Quais são as razões pelas quais você internamente tem dificuldade? Quais são as suas razões para que você não consiga falar esse não? De posse dessas duas informações, você vai para o terceiro passo. O terceiro passo é definir uma estratégia para essas situações específicas. Então, por exemplo, você identificou que você percebe que você se sente muito insegura de falar ou não por uma baixa autoestima. Então, você tem medo do que o outro vai pensar. Você ainda precisa da validação do outro, da opinião do outro para se sentir segura. Então, você trouxe essa questão interna para sua consciência.
E agora, como você vai trabalhar isso internamente para que você se empodere do seu direito de falar não, para que você consiga falar esse não no seu dia a dia. E aí você vai pensar, então peraí, o que eu posso fazer para me capacitar, para me habilitar, para eu me sentir mais fortalecida, para eu conseguir falar esse não de maneira mais firme, de maneira mais natural. Então é um processo de reforço da sua autoestima? Pode ser. É um processo que você vai trabalhar a sua timidez? Pode ser. Pode ser que no primeiro não que você não fale de maneira tão adequada, né, dentro da sua opinião. Mas é com a prática que você vai se aprimorando. É estando exposta a situações dessa natureza que você vai se capacitar cada vez mais, né? Que você vai se exercitando, que você vai exercitando essa didática, essa fala do não, para que você consiga falar esse não de maneira mais tranquila, de maneira mais natural. Então, o terceiro passo é definir uma estratégia de posse dessas informações, de como você vai fazer para se habilitar para conseguir falar esse não no seu dia a dia. E o quarto é um ciclo. Como eu falei, é na prática, né? É no dia a dia. Então você vai identificar a situação em que você racionalmente percebe que aquele não precisa ser dito. Você vai silenciar o seu primeiro ímpeto de resposta. Porque provavelmente, enquanto você não consolidar a sua segurança, né? O seu dizer um não de forma natural, o seu ímpeto vai ser falar o sim. Então você vai identificar a situação, vai silenciar o seu primeiro ímpeto de resposta, vai racionalizar a resposta. Então, peraí, essa resposta é um sim mesmo ou ela é um não? Coloca água na boca e deixa a água 1 minuto na sua boca para você conseguir trazer isso para o seu racional e para que você consiga dar uma resposta efetiva. Se for um sim, é sim. Se for um não, é não. E aí, identificou, silenciou, racionalizou a resposta, você vai dar a sua resposta. Tem um vídeo nesse canal que eu ensino 3 estratégias bem interessantes para que você consiga dar essa resposta. Então eu te convido, ao finalzinho eu vou deixar o cardzinho dele, eu te convido a assistir para que você consiga dar essa resposta de maneira efetiva, tá bom? Então identificou, silenciou, racionalizou, você vai responder. Depois que você responder, você vai analisar a sua resposta. Então você vai analisar a sua postura perante aquela situação e vai identificar o que você fez de positivo e o que você fez que você fala, eu não quero fazer isso de novo, eu não gostei dessa forma como eu falei, eu não gostei dessa forma como eu fui, né, como eu me manifestei, do tom que eu usei. Você vai avaliar os pontos positivos dessa estratégia, os pontos positivos dessa postura e os pontos que você quer, que você deseja melhorar. E aí você vai aprimorar a sua estratégia. Então você vai aplicar, né? E como é que é nessa etapa de aplicar? Identifica, silencia, racionaliza, responde. Analisa esse processo, identifica o como, o porquê, né? Identifica os pontos positivos e os pontos negativos e começa tudo outra vez. No dia seguinte, você provavelmente vai ser, ou no dia subsequente, você provavelmente vai ser apresentado uma situação semelhante novamente e você vai aplicar isso todas as vezes que você sentir que o não é necessário e que antigamente você não conseguia falá-lo de maneira tão natural. E com o dia a dia, com o passar do tempo, cada vez mais isso vai ficando natural. Cada vez mais isso vai ficando fluido. Uma dica bônus que me veio agora nesse processo é quando você, no segundo passo, né, que é você, com base na sua racionalização, você identificar o sentimento, você também lembrar de quais são os benefícios de você falar esse não, né? O porquê que ele é necessário na sua vida, por que você deseja falar não e por que você está na busca de se aprimorar cada vez mais para conseguir colocar esses limites.
Busque também esse porquê para você, porque isso pode te dar uma motivação para que você no seu dia a dia aplique isso cada vez melhor. Bom, tenho certeza que foi muito útil para todos vocês esses passos. Te espero aqui no canal, se inscreva para mais dicas como essa, para a gente trocar cada vez mais experiência, cada vez mais informação. Obrigada pelo seu tempo e até breve.